Edu Panzi. Uma vitória convincente, uma vitória contundente, com um atropelo, um amasso no primeiro tempo. E aí na etapa final, naturalmente, Cruzeiro tirou o pé, né, Edu? Administrou o resultado. Tirou o pé e tirou uma tonelada das costas com a vitória diante do Vitória. Essa noite aqui no Mineirão, Thiago, num primeiro tempo muito bem jogado, em que o Cruzeiro transformou a maior posse de bola da primeira etapa, 65%, em construção. Foram 10 finalizações no primeiro tempo, 6 delas no alvo, 6 delas de dentro da área. O Cruzeiro que mostrou um jogo coletivo mais consistente na primeira etapa e individualmente peças que estavam apagadas ao longo de 2026 aparecendo mais. E venceu por esse jogo coletivo que apareceu melhor, mas principalmente a partir dos 30 minutos da primeira etapa, quando a individualidade do Christian no primeiro gol, do Cauã no segundo gol, apareceram. 2 golaços naquele arco, né, em chutes ali de fora da área do Christian, da entrada da área do Cauã, que foi a surpresa, né, improvisado pelo lado esquerdo, hoje com a camisa do Cruzeiro. E ainda no primeiro tempo, um gol coletivo de Matheus Pereira para o Christian, dentro da área, o meia pisando na área e assistência para o centroavante na pequena área para fazer o que ele mais sabe, o Caio Jorge, que voltou entregando aquilo que se espera dele, gol. O Cruzeiro resolveu o jogo no primeiro tempo. O Cruzeiro mostrou que pode estar voltando no primeiro tempo e no segundo tempo fez o que deveria ter feito, controlou, cadenciou e assegurou a vitória por 3-0, uma vitória inquestionável. E na estreia do treinador Arthur Jorge, que muita gente não lembra disso, né? Mas que hoje completou o 17º jogo seguido sem perder no Campeonato Brasileiro. Tá bom, 16 com o Botafogo e 24, mas é o primeiro, quem sabe de muitos, defendendo o Cruzeiro e que já estreia, trazendo uma vitória de volta a esse time que construiu tantas vitórias em 2025 aqui em Belo Horizonte. Que seja a primeira de muitas, que seja o bom jogo coletivo de muitos outros e que sejam boas atuações de tantas outras que estão por vir na temporada, Thiago Reis. Cara, se você for ver, o time do Arthur Jorge no dia de hoje jogou com muito mais vontade do que quando estava jogando com o Tite. Você vê melhoras já individuais de jogadores que não vinham apresentando um bom futebol. Igual o Fabrício Bruno já não apresentava um bom futebol com o Tite. Na verdade, nenhum jogador estava apresentando um bom futebol, exceto alguns. Caio Jorge continuou fazendo seus gols, Matheus Pereira mais uma vez jogando muito bem hoje. Então, coletivamente, o time do Cruzeiro marcou sobre pressão no primeiro tempo inteiro, não deixou o Vitória de jogar de jeito nenhum, já sufocou o adversário. E o time do Tite era mais um time mais apático, um time que parecia que jogava por jogar. Então a gente já vê uma melhora surpreendente no time do Arthur Jorge no dia de hoje, e resolveu o jogo apenas no primeiro tempo, com 6 minutos de partida. Foi no minuto 33, saiu o primeiro gol, no minuto 36 saiu o segundo e no minuto 39 saiu o terceiro gol do Cruzeiro, e ele liquidou a partida apenas no primeiro tempo. Assim como o time do Leonardo Jardim jogava no ano passado, o Arthur Jorge também vem com essa característica de querer resolver jogo rápido, ser mais objetivo, pegar a bola e sair correndo para fazer o gol, não ficar com toques. Vocês viram a partida e observou que toda vez que o Cruzeiro pegava a bola e tocava de lado ou cadenciava mais o jogo, o Arthur Jorge ficava louco na beira do campo cobrando o jogador para tocar a bola para frente em direção ao gol, porque o time tem que ser mais objetivo, não um time apático igual estava sendo. E dessa vez o Cauã Moraes surpreendeu, assim como o Arthur Jorge também surpreendeu a escalar o Cauã Moraes na lateral esquerda. Todos nós achamos que ia colocar o Willian na lateral esquerda e o Cauã Moraes na lateral direita. Então a gente vê que a qualidade do Cauã Moraes ela é
uma qualidade excepcional, porque na lateral esquerda ele representou bastante. O Willian jogou um jogo normal, um jogo comum, não apareceu tanto, não fez aquele futebol maravilhoso igual ele fez algum tempo atrás, mas também não comprometeu a partida assim como ele vinha fazendo antes, entregando gols com falhas defensivas, passes errados. Então o Cruzeiro melhorou bastante com o Arthur Jorge, e a gente vê a qualidade do Cauã Moraes, que sim, ele tem total capacidade de jogar na lateral direita. Eu sempre vou bater nessa tecla que tem que colocar ele para jogar na lateral direita. Ele jogou muito bem na lateral esquerda, mas todos nós sabemos que a posição é do Kaique, não tem como tirar a posição do Kaique, e também tem o Cauã Prates, então os dois estavam na seleção e teve que improvisar o Cauã Moraes. Essa foi a surpresa na partida de hoje. Então, individualmente, a gente vê jogadores que apareceram bastante. Caio Jorge voltou a fazer gol, ficou um tempo machucado fora. Então, a gente vê que o Matheus Cunha também, o goleiro, teve algumas falhas ali na saída de bola. Eu ainda não acho o Matheus Cunha um goleiro que tenha bagagem para estar no time do Cruzeiro titular. Ele, infelizmente, é um goleiro que não tem muito talento, é um goleiro fraco, na minha opinião, para estar sendo um goleiro titular do Cruzeiro, que vai estar disputando Copa do Brasil, vai estar disputando Libertadores, e a gente tendo essa melhora agora no Brasileirão, a gente vai subindo algumas posições devagar, de posição em posição, até a gente almejar algo mais no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que foi uma primeira vitória, a gente sabe que tá começando o campeonato pra gente agora, porque na 9ª rodada a gente foi ter a nossa primeira vitória, mas a gente tem esperança de que a pouco a gente vai melhorando, ponta a ponta a gente vai chegando nos times lá de cima para estar sonhando com algo maior. Então, essa é a minha opinião no jogo de hoje. O Cruzeiro fez um jogo excepcional. No segundo tempo, somente cadenciou, não precisou da correria, mas houve uma melhora significativamente no time do Cruzeiro, e eu gostei bastante de ver o Arthur Jorge ali louco na beira do campo. Teve uma jogada que estava já no primeiro tempo, o Cruzeiro já tinha feito os 3-0, e nos minutos 40 e poucos do primeiro tempo, o Cruzeiro, ao invés de atacar, foi rodar a bola ali na zaga, e o Arthur Jorge ficou louco, querendo que o time fosse pro ataque, com passes precisamente indo para cima do adversário e não deixando com que o adversário respire. Então, a impressão do Arthur Jorge no dia de hoje, no jogo dessa noite, foi uma apresentação bastante boa pra gente. Ele deu ao time do Cruzeiro hoje, e é o básico, né, Fabrício? A gente falava tantas vezes, correr, pô. Sabe, o mínimo, correr é o mínimo que você espera de um time de uma folha de quase 25 milhões de reais. É correr, cara. Eu não esqueço, Fabrício, não sai da minha cabeça a imagem do Pedro Lourenço aqui ao final do último jogo contra o Santos, indo às lágrimas, e o futebol, né, a torcida chamando o time de sem vergonha. 10 dias depois já virou time de guerreiro, time de guerreiro. É correr, cara. Não, é esse sentimento, Thiago. Você também já foi aqui bancada, você torce, todo mundo aqui vive o futebol, sabe que a torcida, com 5 minutos a torcida já tava cantando pra caramba, com 2, 3 escanteios que o time chegou. Não, com 2 escanteios, com 3 aos 4, é o segundo escanteio, que sai o gol que depois o VAR invalidou. Intensidade, é isso, cara, o torcedor percebe isso, o torcedor quer isso, não é difícil. Agora precisa ter resiliência, ter vontade, ter entrega. Os caras precisam ter esse comprometimento, e isso é jogar, e não tem jeito. Não tem outro jeito de jogar futebol senão assim. Senão assim, é muito bom ser jogador de futebol, mas tem que sair dessa zona de conforto. O jogador precisa disso, Thiago. Não pode deixar jogador acomodado, porque senão ele desliga. Ele desliga o modo dele, não é por mal não. Parece que ele tá de férias, porque o jogador, ele só relaxa nas férias. Durante o ano inteiro, a temporada, é preocupação atrás de preocupação, é corrigindo o erro, é pensando no próximo jogo. A partir do momento que deixam ele relaxado, não pense mais nisso, desliga o motor, ó, vai desacelerando e a coisa não flui. É sim, igual o Fabrício Bruno disse, não deixa jogador em zona de conforto, e os jogadores do Cruzeiro estavam bastante confortáveis com o Tite. Se ganhar bem, se não ganhar, tá tudo bem também. Ao final de cada partida a gente via jogadores rindo, jogadores conversando como se fosse uma partida normal, e a gente na última colocação do Brasileirão, após 8 rodadas, jogando pessimamente mal, sem nenhuma vitória, e jogadores ao final de partida tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas gostamos da apresentação do dia de hoje, foi um jogo ótimo pro Cruzeiro tá dando a volta por cima, e pretende ser muitas vitórias aí que a gente tá torcendo para que possa acontecer. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e bora para mais conteúdo do Cruzeiro, hein? Ajuda a gente a bater a meta de 100 inscritos nesse canal. Conto com a ajuda de vocês.